acorda já mais velho e percebendo que foi apenas um sonho. O cara tá dentro de um avião chegando na cidade de navio chamada Little Garden. Ele se chama Kisaragi Hayata e quando desce do avião percebe um cartaz de boas-vindas, além de ouvir garotas chamando ele em um megafone. Para evitar essa recepção, ele passa escondido até chegar no local onde tem vários estudantes perto da entrada da escola, onde ele encontra um garoto loiro e alto. Nesse momento, uma garota aparece reconhecendo o Hayato e todos os alunos se aproximam. Ele tem uma certa fama por ter obtido uma grande pontuação no 100, que será explicado mais pra frente. Hayato escapa da multidão sorrateiramente, mas é encontrado por Emily Crossfold, um garoto de cabelo branco e longo e olhos verdes, que também é novato na Little Garden e por algum motivo tá muito feliz em vê-lo. Quando entram na escola, a garota chamada Richa pede desculpa pelo que fez lá fora. Ela também chama o cara alto de Fritz, e os dois percebem que Emily parece muito próximo de Hayato, apesar de se conhecerem há pouco tempo. Na reunião de início às aulas, a vice-presidente do conselho estudantil, Erica Kendall, se apresenta junto com Lyd Steinberg e com a capitã e presidente do conselho, Claire Harvey. De repente, chegam duas meninas atrasadas que contam que foram até o aeroporto receber o Kisaragi, mas não acharam ele. A presidente trata elas com frieza e fala que as duas estão expulsas da escola. Hayato levanta a mão, mas quem se pronuncia é Emily, que vai contra essa decisão exagerada por expulsar as garotas por um único erro. Hayato também se manifesta contra, então a presidente explica que eles não são apenas estudantes, são Slayers iniciantes, que lutarão contra os Savages, e no campo de batalha um simples erro pode ser fatal e eliminar todo o esquadrão, por isso as regras devem ser seguidas. Quando Emily continua contrariando, Erica chama Claire de rainha das artes marciais e fala que as ordens dela são absolutas. Quando Lyd diz que Emily vai ser expulsa se continuar com as afrontas, Claire confirma a decisão e pergunta se Hayato tem alguma objeção. Ele responde que sim, pois as duas se atrasaram porque estavam procurando por ele, e se não fosse isso, Emily não teria se pronunciado também. Claire então desafia Kisaragi para um duelo. Se ele vencer, a punição será anulada. Antes que ele consiga responder, Emily aceita por ele, confiante que o cara vai vencer. Depois da reunião, vemos Hayato e Emily andando pelos corredores da escola, que parece ter uma tecnologia bem avançada. Emily diz que sabe que Hayato vai vencer, e também fala que vai levá-lo para conhecer uma amiga, que é a principal tecnologista do Little Garden e chefe de pesquisa sobre o 100. Eles encontram a garota de óculos e cabelo roxo, chamada Charlotte de Mandias, e também a assistente Mei Mai, que do nada cheira ele e diz que ele não tem cheiro de molho de soja, mesmo vindo do Império Yamato. Charlotte então revela que já sabe sobre o duelo, porque a inteligência artificial Lisa já contou pra ela. A garota aponta pro computador que controla tudo no Little Garden. A cientista também mostra pro Hayato o 100 dele, e explica que essa é a única arma que eles usam pra combater os Savages, porém somente as pessoas capazes de interagir com os Variable Stones podem usar os 100s. Essas pessoas são chamadas de Slayers. Os 100s mudam de forma de acordo com o usuário, são 100 armas diferentes, por isso tem esse nome, mas o único objetivo é proteger a humanidade. Charlotte pergunta se Hayato assume essa responsabilidade e ele aceita prontamente, recebendo o próprio 100. Depois ele vai praticar com Emily, que ensina pra ele o comando 100-on para ativar a arma. A pedra começa a brilhar e invoca as peças do armamento, junto com a espada. Charlotte informa que o 100 dele se chama Yen, e Mei Mai fala que é do tipo Chevalier. Emily fica empolgado e invoca a própria arma, o 100 Arms Shroud, do tipo Innocence. Ele já fica em posição de ataque e dispara rajadas de energia contra Hayato, que por acaso consegue invocar uma barreira de energia sem querer. No próximo ataque de Emily, Hayato ativa alguma função nas botas que faz ele dar uma esquiva, mas acaba batendo contra a parede. Emily diz que essa pode ser uma boa estratégia contra Claire, e continua atacando o coitado. Depois do treinamento, Hayato recebe uma notificação no celular e percebe que tem 48 mensagens da irmã. Acontece que ele prometeu que iria no hospital após a cerimônia. Ele explica pra Emily que a irmã tem a saúde frágil, e ele foi pro Little Garden com a condição de que ela recebesse tratamento de ponta. Com isso, ele vai correndo até o hospital, onde a irmãzinha, chamada Karen, tá brava com a demora, mas tudo se resolve amigavelmente. Porém, logo em seguida, chega a enfermeira Miharu pra avisar que o período de visitas já tá acabando. No dia seguinte, Hayato e Claire se encontram na arena para começar o duelo e os dois invocam seus 100s. Lyd explica as regras, o tempo limite é de 15 minutos e a luta acaba quando alguém for nocauteado, ou esgotar a energia quando os armamentos desaparecerem. Claire também comenta que não vai usar os armamentos de corpo inteiro, e no comunicador, Emily simplifica dizendo que ela vai pegar leve. Erica repreende Hayato por estar se comunicando, e isso é contra as regras, mas Claire fala para deixar isso como uma vantagem pro novato. Uma contagem regressiva começa
começa em uma tela holográfica. Logo no início, Hayata ativa as botas sem querer e antes de qualquer reação, Claire é derrubada com Hayata em cima dela. O garoto levanta com vergonha do que aconteceu e Claire também envergonhada, revida com disparos de energia dos canhões flutuantes do seu 100, para logo em seguida alcançar o cara e acertar golpes corpo a corpo. Antes do próximo disparo, Emily avisa pro Hayata ativar a barreira de energia e a estratégia dá certo. Depois disso, ele corre pro ataque, repelindo vários disparos com a espada até chegar em Claire, que se defende com apenas uma mão e força o cara a se afastar com mais disparos de energia. Ele então ativa uma habilidade da espada, que começa a emitir uma luz vermelha. Com as botas, ele pula bem alto e lá de cima ele solta uma bola de energia da espada que atinge a oponente. Porém, quando a poeira baixa, é mostrado que Claire realocou os canhões formando um tipo de escudo. Ela elogia o novato, pois ele tá se saindo melhor do que o esperado, mas em seguida ela faz mais um disparo poderoso que derruba Hayato no chão. Ele ainda não se dá por vencido, então Claire prepara uma nova configuração, juntando os canhões em uma única arma, fazendo disparos ainda mais poderosos. Porém, Hayato tá diferente. Os olhos dele ficaram amarelos e os movimentos dele estão muito mais rápidos, pressionando a presidente. Quando ela tenta fazer um disparo de perto, é mostrado que ele agora ativou o tal armamento de corpo inteiro, com a armadura mais completa e a espada ainda maior. Claire tenta um novo tipo de ataque com pequenos projéteis, mas Hayato se protege no ar com uma barreira esférica. Como último recurso, Claire carrega outro disparo que dessa vez não dá chance pro cara se defender e até danifica a barreira protetora da arena. Depois desse ataque, Hayato cai novamente, dessa vez desacordado, e Emily corre para socorrer o amigo, mas vê que ele não tá tão mal. Charlotte aparece dizendo que Claire venceu a disputa, mas a presidente declara que perdeu por ter usado seu poder total. O garoto acorda na ala médica e lá a presidente conta que cancelou a ordem de expulsão de Emily e das meninas. Hayata então fala que não lembra de nada depois de certo momento da luta, mas a mina pressiona ele para entender como ele ativou o armamento de corpo inteiro e uma tal barreira N no primeiro combate. Mas ele tá confuso e Claire vai embora depois que Emily chega no local. Depois de Hayato se recuperar, ele dá uma volta no centro de Little Garden com Emily e Karen, e depois eles vão almoçar na cantina da escola. Como a menina fica mais no hospital, ela fica empolgada para comer de tudo. De repente, Claire e as outras garotas do conselho se aproximam para falar com Hayato, enquanto outro cara chamado Chris Steinbelt se apresenta como assistente da presidente. O motivo desse encontro repentino era convidar Hayato para participar do grupo Selections, que são estudantes que agem como Slayers fazendo missões sob o comando da empresa Woslarn, que controla o Little Garden. Antes do cara aceitar, Emily se voluntaria para participar também, mas quando Lyd diz que ela não tem os requisitos, Emily supõe que precisa enfrentar alguém do conselho para ser considerado forte o suficiente, e desafia Lyd para uma batalha, invocando o 100 mesmo estando em local público. Claire se impressiona pelo 100 de Emily ser do tipo Dragoon, o mesmo que o dela, e em seguida Lyd ativa o próprio armamento que possui uma lança e um escudo. Emily começa atacando depois de transformar um dos canhões em lança e depois transforma outro em escudo, aparentemente copiando o equipamento de Lyd. A batalha é interrompida por um alarme e o conselho se prepara para sair. Claire conta que há um problema no arquipélago mais próximo, porém Charlotte aparece do nada para avisar que elas devem levar Hayato e Emily nessa missão. Todos eles vão pro centro de comando, onde é mostrado que a área urbana do arquipélago Zuei está sendo atacada por Savages. Também é revelado que Chris, mesmo sendo da 8ª série, já é analista principal dos Selections por ser mais inteligente que os oficiais da Woslarn. O terceiro Savage é mostrado na tela, ele é da classe 30 e é gigante. Claire acha que é demais pros novatos, então ela prefere ir junto com as outras duas para conter o ataque até o suporte da empresa chegar. Hayato tenta argumentar que é um dever nobre ajudar a não deixar que a cidade seja ainda mais destruída, mas a presidente só é convencida quando Charlotte explica que a sugestão de levar os dois nessa missão para melhorar as chances de sucesso foi da Lisa, e o computador confirma. No avião, Claire explica que ela, Lyd e Erica vão atacar os Savages nos pontos Alpha e Gama, onde está o Savage mais forte, e depois os garotos vão atacar no ponto Beta. Será feito nessa ordem para que os novatos vejam elas em ação antes de agirem. As três pulam do avião. Erica vai na frente e atira mísseis para bloquear a visão da criatura. Elas ativam os Hundreds e durante a queda, Erica usa seu armamento chamado Everlasting, do tipo Arsene, que forma uma corrente que ela usa para prender o bicho. Em seguida, Claire faz um disparo potente para expor o núcleo do Savage, então Lyd finaliza atingindo o núcleo com a lança. Depois dessa demonstração, elas mandam os novatos irem pro ponto Alpha depois que o avião pousar, mas Emily quer imitar as meninas, então ele se joga com Hayato e faz a mesma estratégia, com um disparo inicial para limitar a visão do monstro. Hayato faz o primeiro ataque com a espada, mas não surte muito efeito. O segundo ataque de Emily parece ferir a criatura, e o próximo golpe de espada do Hayato acaba finalmente expondo o núcleo, que Emily destrói com uma flecha de energia disparada do seu 100 em formato de arco. Enquanto
Enquanto isso, as garotas estão tendo dificuldade no ponto Gama contra o Savage de classe Tentra, que consegue deixar Lid e Erika fora de combate. Os meninos aparecem para ajudar, mas a presidente manda eles manterem suas posições. Ela ativa o armamento completo e faz seu disparo mais poderoso, porém o monstro solta uma rajada de energia pela boca e os ataques se anulam. Quando o Savage prepara o próximo ataque, Claire percebe que tá ficando sem energia no 100, provavelmente por causa do duelo contra a Hayato. Por sorte, ele tira ela da reta, voando com ela no colo, mas quando pousam, a criatura prepara outro ataque. Porém, eles não podem esquivar porque na mesma direção tem um aeroporto onde o povo tá tentando fugir. Então, comandado por Claire, Hayato ajuda a fazer uma barreira para conter a energia disparada pelo monstro e depois eles redirecionam o poder dividindo em dois, com uma parte atingindo a água e a outra explodindo nas montanhas. Claire tá enfraquecida, mas Emily tá batendo de frente com o Savage e ainda defendendo Lid que tá caída. Mas quando a criatura consegue feri-lo, Hayato tem um vislumbre do passado e grita o nome Emilia. Ele segura o ataque com a espada e revela que agora sabe que Emily na verdade se chama Emilia Hermit. Depois disso, o monstro aproveita uma abertura para tentar atacar Emilia, mas Hayato revida, cortando a pinça dele enquanto fica com o olho amarelo e invoca o armamento completo novamente. Ele fica meio maluco, derruba o bicho e acerta vários golpes de espada. O cara ainda faz um disparo que quase acerta a Erika, mas quando ele tá pra fazer um ataque ainda mais forte e descuidado, Emilia decide beijar ele, fazendo o Hayato retornar à consciência. Com o poder do 100, ele invoca uma espada gigante de energia e corta o Savage no meio, mas fica muito cansado no processo. De volta à escola, Emilia explica pro Hayato que a presidente deixou ela continuar fingindo que é um menino, mas vai ter que se mudar de dormitório. Depois, ela conta que no passado os dois foram infectados por um vírus do Savage que transformou eles em Variants, que são pessoas que sobrevivem ao vírus. Isso raramente ocorre, mas quando acontece, a pessoa ganha uma afinidade muito maior com os Hundreds. Emily também conta que fingiu que é um menino para poder ficar no mesmo dormitório que Hayato e termina explicando que uma característica dos Variants é perder a consciência no combate, mas ela aprendeu a controlar e Hayato também pode aprender. Dias depois, durante o treinamento com Emily, Heicha e Fritz, Hayato tá quase perdendo a consciência, mas consegue se controlar, soltando um golpe controlado que derrota Fritz, mas sem pôr em risco a vida dele. Após o combate, Erika aparece dizendo que Claire tá chamando Hayato para uma missão dos Selections. No escritório é explicado que ele terá que ser guarda-costas de Kirishima Sakura, uma cantora famosa que vai se apresentar nas Ilhas Uei no fim de semana. Com isso, é mostrado que os Savages vêm do espaço e no último mês apareceram 7, porém 4 deles foram detidos antes de chegarem ao solo, e os outros 3 foram o que eles enfrentaram. Porém, dos que foram detidos, só encontraram evidência de um monstro abatido, então ainda pode haver mais 3 Savages vivos por perto. Mesmo com esse risco, Hayato aceita a missão, e como recompensa por trabalhar no fim de semana, ele ganha um ingresso pra Karen ir no show. E no hospital, a menina fica surpresa com a notícia, porque ela é uma grande fã da Sakura. No final de semana, a cantora de cabelo púrpura e olhos da mesma cor tira fotos e dá entrevistas, e Hayato fica impressionado com a forma dela lidar com o público. Depois dos compromissos de imprensa, ela leva o cara pra fazer uma demonstração perto de onde está sendo preparado o palco. Acontece que Sakura tem um 100 que aparece como um par de asas, chamado Fairtail. Calma galera, não é um anime. De repente, Charlotte aparece com Mei Mai, revelando que já conhecia a cantora, e que o 100 dela cria um campo-espaço capaz de fazê-la voar e criar ilusões, mas com isso ela não pode criar armamentos. A assistente da Sakura conta que Charlotte já salvou a artista, mas Charlotte diz que não foi grande coisa. No dia seguinte, Hayato vai até a casa de férias da Claire, onde ela explica que durante a confusão com os Savages, foi roubada uma Variable Stone da área do show, e a Sakura pretendia utilizar na apresentação. Como é um minério raro, pode ser que voltem para roubar mais dessa pedra, então Hayato precisa ficar atento durante o show. Mais tarde, Hayato aproveita um tempo livre para dar uma volta com Emilia, que tá vestida de menina por estarem longe do Little Garden. Em uma loja, ela vê alguns colares e fala que gostaria de um deles para passar o dia e guardar como lembrança por estar com ele. Então Hayato compra um para ela. Depois que eles param perto de uma fonte, Emilia sai para comprar refrigerantes quando Hayato recebe uma ligação de Claire, dizendo que Sakura desapareceu, mas não foi um sequestro. Ela saiu por vontade própria. Então a presidente manda ele ficar de olho e avisar se encontrar a cantora. Porém, logo depois que a ligação termina, Sakura aparece na frente de Hayato, usando uma roupa incomum e óculos escuros. Ela pede para dar uma volta com Hayato. Ele fica relutante, mas acaba concordando para não complicar as coisas se ela acabar encontrando Emilia. A cantora leva ele até um desfiladeiro para apreciar a vista e explicar que ao lutar com os Savages, Hayato protegeu esse lugar, que é importante para Sakura porque sua mãe levava ela nesse lugar. Ela então agradece ao guarda-costas formalmente por proteger essa lembrança tão importante. Quando a garota começa a cantarolar uma música que Hayato reconhece, porque Karen sempre cantarolava a mesma melodia, Sakura pergunta se ele esteve no segundo ataque de Savages em Golden
Edimburgo, e reunindo os pontos, ela conclui que os três já se encontraram antes. Sakura cantou pra ele e a irmã, e depois que ele elogiou ela começou a gostar de cantar e acabou seguindo essa carreira, ou seja, Hayato mudou o destino dela. Depois ela continua contando que foi infectada com o vírus